Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais resenhas UPJ para você. Tivemos então alguns fechamentos de séries aí, então vocês vão acompanhar bastante resenha nessas últimas semanas aqui no canal. E vamos então trazer a resenha sobre um BL que deixou aí umas dúvidas sobre a sua história, deixou umas dúvidas sobre o seu enredo e o que foi que eu achei de todo o contexto e também do seu final. Trago para vocês então a resenha do BL 609 Bedtime Story. BL 609 Bedtime Story é mais uma história estrelada por On Fluke. E essa história, muito diferente do que a gente viu, por exemplo, em Oh My Sunshine Night ou até mesmo em Until We Meet Again, nós vimos aí nessa série uma questão que envolve mundos paralelos, mundos diversos, dimensões diferentes, num BL dirigido pela mesma diretora de Eclipse, a Golf Tawarin. Temos aí mais este BL, temos mais essa produção e o que é então que Bedtime Story nos traz? Nós temos então a história do Man, personagem do On, que é um cara assim meio de boa na vida, né? Ele é cantor, músico e tudo mais, acabou abrindo um bar com os amigos e tudo mais, vive essa vida de músico e tudo mais. E temos também a história do Jill, que é um filho de um empresário, que esse empresário quer que ele se torne o grande herdeiro da história, mas que por inúmeras situações, por inúmeras coisas, ele acaba tendo muita inveja dentro da própria família e também de alguns amigos. O que a história gira em torno disso? O Man vive no quarto 609 de um prédio lá especificamente, e esse quarto ele é meio que um portal para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, o Man conhece o Jill, e eles acabam tendo meio que um envolvimento amoroso e tudo mais. É estranho a gente pensar isso quando a gente vai vendo algumas coisas durante a série. Como que é que eles se envolvem, né, neste romance, nessa vida amorosa, justamente quando acontece só aquela, digamos assim, aquele transporte, né? O Man saindo de um lugar e indo para outro. Isso sempre acontece à meia-noite. Eles têm mais ou menos ali 1h05 para eles se conversarem. Eu não entendi o porquê desses 5 minutos, mas parece que é importante para que eles resolvam todas as questões em si. O que eu falo inicialmente? Não dá para você acompanhar Bedtime se você perder algum episódio. Justamente porque é uma história difícil de entender, e se você perde algum detalhe, você perde totalmente o caminho da história. Quando a gente vai assistindo no começo, até que você vai assimilando algumas coisas e tudo mais. Eu vi gente que teve dificuldade em assimilar a história e teve gente que achou a história de boa. Eu no começo achei a história tranquila, não achei essa confusão toda que as pessoas falaram, mas é justamente que você tem que prestar atenção no que acontece na hora em que o Man acaba dormindo e tem esse transporte para um outro mundo. Ele vai conhecer o Jill de outro universo, de outra dimensão, só que é basicamente a mesma história. O que a gente entende ali? Que na hora que ele conhece esse Jill do outro mundo, ele conhece o Jill que está no passado, está lá no passado. Então, enquanto o Man já sabe de coisas que vão acontecer com o Jill, esse Jill do passado ainda não sabe, então ele tenta avisar. Qual que é o plot dentro dessa história? O Jill, por ser esse filho de empresário e por ter essa inveja, ele acaba sendo ameaçado várias vezes de morte. E várias vezes durante a série a gente vê várias pessoas tentando matar o Jill. E aí o que o Man quer fazer? O Man quer resolver isso. Ele não quer a morte do Jill. Por que as pessoas querem matar o Jill? Por que é que ele conheceu esse Jill do outro universo? E como que ele pode resolver essa situação justamente para não acontecer um assassinato? Um detalhe dessa história é que o Jill, no mundo onde está o Man, onde a gente conhece inicialmente o Man, ele tem um relacionamento com a Mint, que é irmã
do Man. O Man e a Mint não têm os pais faleceram num acidente anos atrás, só que ela, por conhecer o Jill desde muito nova, eles sempre foram muito amigos, só que ela sempre quis algo a mais do que só amizade. Ela então, de alguma forma, tentou várias vezes namorar o Jill, falar sobre os seus sentimentos em relação a ele, e o Jill sempre foi muito recluso a isso, né? Justamente porque ele não queria. Não porque ele já conhecia o Man, mas porque ele não queria ter esse relacionamento, ele não sentia a mesma coisa pela Mint, só que ele sempre foi aquele cara que nunca falou sobre isso. Ele sempre se sentiu muito recuado em falar, em contar essa história, em expressar o seu sentimento pra Mint, justamente para ele não decepcioná-la. E aí existe até um amigo comum entre os dois, que também estudaram com eles, que gosta da Mint, só que a Mint não gosta dele, e ele é um cara assim meio louco da vida, né? Toda vez que tem um problema ele bebe, resolve tudo na bebida, e aí a história gira em torno disso. O que eu posso avaliar sobre Bedtime Story? Comparado com o que eu já assisti do Onfluke há tempos atrás, tudo bem que Until We Meet Again, pra mim, é o ápice de atuação deles, que é maravilhoso. Só que se a gente for comparar, por exemplo, com Close Friend e com Sunshine Night, Bedtime Story tem uma atuação muito melhor, tem uma história muito melhor. O On está se expressando mais nessa história. Eu acho que ele conseguiu um personagem ali que ele conseguiu se soltar e que ele conseguiu dar essa voz mais para este personagem, né, para o Man. Só que a história, ela pecou muito em não explicar totalmente o que acontece. Por mais que se exista explicação dentro da história, por mais que fale sobre o universo, a própria Golf aparece dentro da história falando sobre essa questão de dimensões, universos e tudo mais, fica confuso para quem não acompanhar esse plot e não conseguir entender totalmente a explicação. São mundos diferentes, paralelos um ao outro, dimensões diferentes, mas que existem duas pessoas iguais. Isso já foi falado há muitos anos atrás, né, que existem essa questão de terceira dimensão, quarta dimensão, e que você existe lá, que tem uma outra pessoa lá. É bem confusa essa questão da dimensão. Mas a história especificamente de Bedtime é justamente falar sobre essa questão de dimensão. Como que é que existe essa dimensão, o que tem nessa dimensão e como que os mundos podem se conversar. A gente pode levar até em consideração que Bedtime tem um pouco de fantasia, que eu acho que os dois mundos se conversarem é um pouco demais. Mas leve em consideração de que os mundos se conversam, tem uma interligação com esse portal no quarto 609, que é importante essa conversa justamente para o Man conhecer as histórias do Jill e também conhecer as histórias que vão preceder e que podem causar um assassinato. Um destaque de Bedtime é que a história, ela tem dois finais. Teoricamente, um final ele é bom e o outro final ele é ruim, no sentido ruim de que não dá certo, as coisas não acontecem certo. O final 11.2, que são 11 episódios, então o final 11.2 é o final bom, que é o final que a gente esperava para a história. O 11.1 é o final que a gente não esperava, que as coisas não dão certo. E eu confesso a vocês que o final que as coisas não dão certo é um final muito confuso, porque eles enfiam coisas na história que eu falei, gente, pra quê? Não fez sentido ter este final que teoricamente seria o final ruim, porque não fez sentido os fatos que eles jogaram para encerrar a história. Não fez nenhum sentido, porque acabou que ninguém ficou com ninguém, né? Não teve nada, basicamente. Nós tivemos casais secundários ali na história que foram interessantes, mas aí chega no final ruim, legal, maravilhoso, um beijão. Não ficou legal. E teve uma coisa também na história, lá na outra dimensão, que não foi respondida, sobre um acidente que teve na história e como que ficou a pessoa em si. Eu não vou falar, não sei se vocês vão querer assistir a Bedtime, mas em um determinado momento existe um acidente, um atropelamento, e esse atropelamento não é explicado. Se a pessoa sobreviveu, se a pessoa não sobreviveu. Teoricamente a pessoa sobreviveu, só que depois que acontece a cena, eles não voltam mais nesse assunto, e fica por isso mesmo. Bedtime Story não tem uma história ruim, mas ela tem uma produção que não conseguiu acompanhar o roteiro. Na hora que joga as coisas e que você vê o episódio em si, você entende, mas tem hora que você empaca na história. E aí, algumas pessoas acabam desistindo da história justamente porque ela empaca. É bom, eu gostei da história, comparado aos outros BLs que vieram de Onfluke antes, essa história é melhor, mas ela empaca por confundir as pessoas e não trazer uma explicação sobre alguns fatos. A vida não tá fácil,
fácil, gente. Você assistiu a Bedtime Story? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais e deixa o joinha que ajuda bastante. E se inscreva no canal pra você não perder nada por aqui. Ative as notificações sempre pra saber quando tem vídeo novo. Bedtime Story foi legal, mas teve problemas aí que não foram assim tão legais. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.